A gente está aqui falando sobre a industrialização tardia. Isso nós colocamos naquela aula nossa, né? De sábado, ou desculpa, de sexta pela manhã. Só que tivemos algumas dificuldades técnicas lá do computador e também assisti uma aula do professor depois de física. E aí nós não demos continuidade. Então eu fiquei de enviar esse slide para vocês com uma aula comentada, tá bom? Como a gente sempre faz, a aula gravada. E depois iremos marcar nossa live aí para a gente tratar outros assuntos. Bem, gente, olha só, industrialização tardia. Como eu disse lá, a gente fala da questão da América Latina, porque vocês sabem que, como a gente falou de industrialização, nós falamos dos setores ligados ao que foi a primeira revolução, segunda e terceira. Ela é tardia porque ela chegou muito depois nos continentes da América e principalmente no continente da América e da Ásia, né? Na América Latina foi um processo onde se permitia uma divisão internacional de trabalho, principalmente no modelo agroexportador que as colônias mantiveram durante muito tempo. Lembrar que a colonização nossa foi uma colonização de exploração, diferentemente de uma colonização de povoamento. Isso faz com que a gente sendo agroexportador, né, foi mantido pelas colônias, mas o surgimento da indústria se dá principalmente com uma série de processos que ocorrem no século XIX. Fim da escravidão, relações de trabalho, capital concentrado nos países, fortalecimento do nacionalismo, uma série de coisas. Então, você tem, dentro desses anos 30, por exemplo, os produtos primários. Como é que é isso? Vocês sabem disso. Primário, secundário e terciário. Então, matérias-primas do campo, secundários, setor industrial e terciário, prestação de serviços e comércio. Século XIX começa a surgir as primeiras indústrias, como vocês responderam lá no exercício. Bens de consumo, não duráveis, principalmente aquelas ligadas à indústria têxtil, né? Alimentos, bebidas, né? A indústria que consome, a indústria mais próxima ao consumidor, mais rápida em relação à produção. Ou seja, precisa estar produzindo todo momento para as necessidades da população. Só que isso só ocorreu porque nas crises, principalmente das guerras, faz com que os países passem a implementar mais o mercado interno. Por quê? Porque há uma crise nas exportações, porque os Estados Unidos, a Europa, esses países passaram a não exportar mais os produtos agropecuários, vamos dizer assim, agrícolas dos países que foram colônias. Então, todo o dinheiro que ficou nos barões do café daquela região foram redirecionados para a criação de indústrias. Por isso que essas indústrias foram as primeiras, vamos dizer assim, nos países latinos a serem implementadas. Existia aquela doutrina americana, que era a doutrina Monroe, que dizia que não queria ter nenhum tipo de influência em relação aos países da Europa, né, para poder os Estados Unidos manter essa relação com a sua hegemonia com os países daqui da América Latina. Uma outra tentativa dos países latinos, principalmente no Brasil e na Argentina, foi tentar fazer um modelo que tentar desenvolver a própria indústria a partir do mercado interno, da população, do capital nacional, dos discursos nacionalistas, do avanço da CLT, as leis trabalhistas, principalmente Vargas, uma série de leis que nós temos ainda hoje garantidas aí foi desse período, né? A criação de estatais, né? Isso fez com que e o nacionalismo, né? E o protecionismo com a entrada de produtos, isso tudo para fomentar a forma de indústria que nós deveríamos ter, né? E aí os governos populistas tinham isso, da criação de empresas, como eu disse, no caso do Brasil, Vale, Petrobras, CSN, Chesf, investimento na estrutura, como pontes, indústrias da construção civil,
indústrias de bem de equipamento, um líder carismático, era muito aceito, as leis trabalhistas, mas também, por mais que ele fizesse isso para ter essa questão do desenvolvimento industrial, as vantagens, também ele queria evitar um tipo de mudança na população. Então, geralmente, esses governos eram dotados de autoritarismo, por isso que dizem que o Vargas, né, fazia esse tipo de relação. Tinha consenso com a população muito bom, mas tinha esse autoritarismo. E controlar os meios de comunicação. A gente sempre diz que é o quarto poder, né? Os meios de comunicação, o marketing, às vezes modificam uma série de coisas no mundo do capital aí, no mundo em geral, né? Principalmente quando se fala em política. O plano econômico, né, que um plano econômico que os países fizeram, que era substituir os modelos importados, chamado de substituição de importações. O Estado ia promover esse desenvolvimento, né, ou seja, tudo que era ser produzido teria que ser produzido aqui, né, diminuindo as questões da importação, né, que é a indústria local a partir de uma indústria interna sendo aceita, produzindo, ela ia gerar renda e emprego a partir da economia, quando as pessoas passassem a consumir tudo aquilo que era produzido aqui, né, devido a esses processos que nós falamos da crise e dessa questão também do nacionalismo, do protecionismo, tudo para se produzir aqui. O primeiro tripés econômico que a gente chama capital privado, né, capital das multinacionais e o capital do próprio Estado. No caso do Brasil, no governo Juscelino Kubitschek, ele vai privilegiar principalmente as empresas automobilísticas, né? E por isso que a gente acabou tendo um tipo de modal de transporte diferente, que é o nosso próximo assunto dos outros módulos, é falar sobre essas modais, né? Vocês vão ver porque o Brasil é o país mais rodoviário do mundo, né? Quando na verdade transporte de massa deveria ser hidrovia e ferrovia, mas por causa do PIN, foi o Programa de Integração Nacional, quando ele quis implementar junto com esses capitais, com a criação de Brasília, trazendo empresas para cá de multinacionais, construindo estradas para interligar o Brasil, uma série de coisas, investimento em educação, telecomunicação. Então, tudo isso foi se alinhando nesse capital, e aí ele priorizou muita coisa. E aí ele teve um lado errado, que ele deixou as ferrovias de lado e elas acabaram ficando sendo sucateadas, que é um problema sério que temos até hoje aí, desenvolvimento dessa moeda. A partir dos anos 80, há uma crise econômica levada por uma questão dos governos que tinham nessa região. Alguns países viveram regimes democráticos, já estavam vivendo, voltando, outros viviam no regime militar. No caso do Brasil, a gente já estava no regime militar até 84, né, 83, 84, quando ele vai direto já, e depois assumiu José Sarney, mas antes era o governo Figueiredo, né? E aos poucos esse governo foi sendo implementado as democracias, mas dentro do governo militar, por mais que houvesse o milagre econômico brasileiro, que foi aquele crescimento de quase 10% em 3, 4 anos, eles passaram a ter muitos problemas em relação ao petróleo, uma crise que houve, né, no período de guerras dos países que controlam isso. Então, para não ter problema na balança comercial, eles fizeram um lema que é exportar é o que importa. Ou seja, tem que tentar exportar o máximo de produtos para tentar equilibrar o déficit comercial. O que é isso? Quando a despesa é maior que a receita. Então, eles queriam ter superávit. Superávit é quando a receita é maior que a despesa. Aí é positivo. Quando a despesa é maior que a receita, aí é déficit, tá bom? Então, a crise do petróleo, a desvalorização monetária, foi deixando a industrialização com menos desenvolvimento, né? E também vai surgir o fruto do endividamento que os países fizeram para garantir do capital privado, né, principalmente os capitais externos, fez com que
tivesse uma grande dívida. Então, alguns países da América Latina, no geral, tiveram grandes dívidas por causa disso. Bem, nós vamos ter o neoliberalismo, né, que foi aquela concepção criada nos anos 90, a partir do Consenso de Washington, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, que dizia que os países deveriam honrar suas dívidas, que o Estado, para ser mais eficiente, mais enxuto, ele deveria fazer uma série de ajustes fiscais, que chamamos de austeridade, né, em outros países. Então, redução do papel do Estado na economia, que é o chamado neoliberalismo, e aí com corte de gastos públicos, sucateamento e menos investimento em educação, em infraestrutura, privatizações de empresa, abertura dos mercados para as empresas multinacionais, abertura econômica, uma série de coisas, né? E isso, nessa concepção, reduzindo isso, o Estado ficaria mais enxuto, poderia estabilizar, como houve em alguns países, no nosso caso, o Plano Real. Mas, em compensação, a população perdeu muito as questões de renda em um determinado momento. Alguns meses foram bons, outros não foram. Há um surgimento do G7 depois, né, dentro dessa relação, que é aqueles países ricos, os países ricos, mais ricos do mundo, depois vira G8 com a entrada da Rússia. Então se junta ali ao Canadá, os Estados Unidos, a França, ao Japão, aqueles países que têm as maiores riquezas. Então aí estão dizendo que é o neoliberalismo, que é essa doutrina, né, do mercado, o princípio de garantir o crescimento econômico. Na casa da nossa industrialização, a chamada nova esquerda, isso está relacionado às questões da chamada onda rosa, né, porque nessa onda neoliberal existia uma relação ligada com as questões de um Estado democrático de direito, e as pessoas diziam que governos com outros pensamentos, que seriam pensamentos voltados à população de classes A, B e C, poderiam reativar a economia, né, e melhorar o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento social e uma série de outros desenvolvimentos dentro do território. Então, essa nova ideologia desses novos governantes seria interessante para a manutenção e sair daqueles governos que eram mais ligados às questões ligadas que a gente chama de direita, aliado com o capital privado, o capitalismo. E aí essa onda rosa vai para os países da América Latina, no geral, são eleitos presidentes da chamada nova esquerda, vamos dizer assim, né? Da onda rosa ou vermelha, como chamam, né? E aí vai sendo eleito aqui nessa foto você tem o Evo Morales, você tem o Rafael Correa, o Morales que foi da Bolívia, o Rafael Correa do Equador, o Macri que foi da Argentina, o Lula que foi do Brasil, o Hugo Chávez, né, que foi o presidente da Venezuela, né? E é uma concepção diferente em relação aos Estados Unidos. Inclusive, saindo daqui, nós vamos para outra industrialização que faz os tigres asiáticos, que são aqueles países lá da Ásia. O surgimento dos tigres asiáticos ele se dá na época de 1970, porque eles tiveram... Por que tigres? Porque era por causa do crescimento rápido, da velocidade igual ao tigre. Os investimentos norte-americanos e japoneses e europeus fizeram que muitos países tivessem grandes prosperidades econômicas nessa região, né? Então, eles investiram bastante nesses países do sul e sudeste. Ou seja, esses países eles iriam servir como plataforma de exportação, como eu botei lá embaixo aí. Ou seja, eles seriam os novos países industrializados que recebiam investimentos estrangeiros e junto com a sua mão de obra, aqueles fatores locacionais, lembra? Mão de obra, leis ambientais mais flexíveis, questões de leis trabalhistas não tão rigorosas, uma série de coisas fizeram que muitas empresas fossem para lá. É claro que esses países construíram ali uma série de desenvolvimento, né? Então, os primeiros tigres asiáticos que fazem essa relação dessa produção para plataforma de exportação
começa Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, e depois vai chegando os novos tigres depois. Então essa foi uma relação diferente, por quê? Porque depois da Guerra Fria existia a China ali que tinha um lado muito ligado com as questões do socialismo. Então o investimento do Plano Colombo, tanto para os japoneses, para norte-americanos e europeus, e os europeus e norte-americanos também ajudando ali bastante, tinha o objetivo também de isolar a China, né, um chamado cordão sanitário, para que esses países não sofressem a influência desses países capitalistas, desses países da China, uma China socialista ou comunista, e então eles fizeram essa relação ideológica ali para manter esses países aliados a ele, né. No caso a Coreia do Norte, não, a Coreia do Norte ficou lá, por causa daquela divisão que foi feita depois da Guerra Fria, uma Coreia ainda muito subdesenvolvida, se dizendo socialista, com um governo autoritário, com pouco desenvolvimento, a não ser desenvolvimento bélico, né, que a gente chama. O que favoreceu os tigres asiáticos? A mão de obra, como eu disse, a política de atração de empresas, a isenção fiscal, né, que não há cobrança de impostos, mas pouquíssimas leis, como eu disse, nem praticamente nenhuma lei trabalhista, né? Então as pessoas trabalhavam mais do que 8 horas por dia, né? Uma outra coisa, ele recebeu esse dinheiro desses países que eu falei para vocês para formar ali o tal do cordão, como disse, sanitário, para evitar a influência dos países socialistas. Então tudo isso ajudou bastante, né, a criar esses países. Aqui estão os novos e os velhos tigres. Esses aqui, não sei se vocês conseguem ver, como eu disse lá, Coreia do Sul aqui, Taiwan, Hong Kong e Singapura são os tigres antigos. Vejam aí, para não errar. Hein? Aqui a Coreia do Norte, que eu disse que é socialista, e aqui os tigres asiáticos novos, né, que a gente chama assim. Talvez não dê para ver melhor, mas os tigres novos estão aqui, ó, Indonésia, Malásia, Tailândia. Claro que o Vietnã também entra depois aqui e tal, mas se a gente for falar de antigo, Coreia do Sul, não esqueçam disso, Taiwan, Hong Kong e Singapura. E dos novos, Tailândia, Malásia e Indonésia. Então eles formam esse conjunto de países de industrialização tardia, mas que foram muito importantes na sua balança comercial, inclusive exportando mais do que países continentes como o Brasil. O Brasil chegou a exportar em épocas da economia mais sólida, muito mais que todos os tigres assim juntos. Hoje não, que é uma série de situações, os tigres asiáticos em algum tempo consolidaram essa posição ali na Ásia e em alguns lugares do mundo. Bem, aí você vai ter os países, né? Se destaca por algum tipo de desenvolvimento. Singapura, por exemplo, tem uma diversidade industrial, principalmente na petroquímica, ligada às questões de petróleo, né? Investe muito em educação, né? Foi um país que teve uma independência a partir de 65, tem um padrão de vida muito elevado, vamos dizer assim, né? Mas recebeu muitas ajudas também, como eu disse, dos países estão. Singapura, o Porto, que é um dos principais lugares de Singapura, né? Uma região portuária, é poderosa. Singapura é um país que tem muitos insumos primários, como a gente botou aqui. O que é isso? Questões ligadas ao setor primário, né? Então o petróleo que é importado, então ele importa petróleo da Indonésia e outras coisas e tal, mas as suas exportações têm valor agregado, né? E a tecnologia mantém esse desenvolvimento a partir dessas indústrias que a gente chama de NIPs. Né? Esse aqui é o principal tigre asiático que nós temos desses países da industrialização na Ásia, que é a Coreia, né? Que já sabe, a Coreia ela só teve uma guerra da Coreia, para quem não sabe. Ela foi dividida quando o Japão assumiu o território lá. Depois que houve a Guerra Fria, o Japão, quando saiu da guerra, teve uma relação de ter, nessa Guerra da Coreia, uma relação ligada a questões indiretas da Guerra Fria, né? E aí vamos ter lá a Coreia com guerras entre 1950 e 53, foram divididos por questões ideológicas no paralelo 38, né, ao norte, né? E aí nesse paralelo quem ficava lá acima, a parte do norte,
tinha influência socialista, e a do Sul, influência norte-americana. A Coreia se desenvolveu muito rápido devido à sua mão de obra, né, à sua diversidade industrial. Diferentemente dos outros, ela recebia participação do Estado na economia, não era um neoliberalismo, então isso ajudou muito a Coreia, né? Também, e aí formou grandes conglomerados a partir dessa questão da intervenção na economia, como foi o keynesianismo junto com o fordismo. Então essas marcas aqui, ó, Samsung, LG, Kia hoje está junto com a Hyundai, tá? Tudo são marcas coreanas que estão pelo mundo aí, né? O grande conglomerado. Então, se você perceber, nós chamamos de Chaelbos, não esquecer, isso cai muito em prova de concurso. Aqui, ó, o nome de conglomerados coreanos tem esse nome aqui, ó, Chaelbos, ou seja, são os grandes conglomerados industriais da Coreia. Então, formou-se. A Coreia hoje é um país pequeno, com um nível educacional poderoso, com desenvolvimento industrial. Mas não tem crise? Tem. Teve a crise política lá, questão de corrupção. Né? Tô que a presidente lá, na mesma época da Dilma, tomou um impeachment por causa de ela ter nomeado um parente para Samsung e assim por diante. Entendeu? São outras questões que envolvem também quando se mexe com capital do Estado e quando mexe com capital privado, entendeu? Mas é um país poderoso. Taiwan tem uma relação diferente. Taiwan, a ilha de Taiwan também se considera a China, né? Porque na guerra eles se dividiram, os chamados Kuomintangs, né? Então eles se refugiaram nessa ilha, né? E no período da sua, vamos dizer assim, no seu momento de conflitos, né? Quando se instalou a República Popular da China, esses Kuomintangs para essa ilha e fizeram lá a República da China, nacionalista. Uma era a República Popular da China, que era liderada pelo Mao Tse Tung, e a outra a República da China. É óbvio que se a gente for falar dessa história, a gente vai ter uma relação, porque para o governo chinês, o governo chinês considera o Taiwan uma ilha rebelde, né? Dos chineses rebelde. Mas para o governo, a ONU considera ele, ele se considera um país e muitos apoiavam ele na ONU. Mas me parece que esse apoio vem diminuindo. Então hoje, se eu não me engano, a gente tem uns 27 países que apoiam. Quanto menos ele perder força lá, pode ser que amanhã a China possa incorporar. Isso através de guerra, não sei, mas pode acontecer algum fato geopolítico. Mas em se tratando de indústria, Taiwan, principalmente na indústria de bens de consumo e de equipamentos, e devido à sua localização geográfica, se transformou num grande polo industrial, né, em desenvolvimento. Então também é um tigre importante. O outro é Hong Kong, tá? Hong Kong, gente, é uma ex-colônia britânica, quase 7 milhões de pessoas. Hong Kong tem um dos maiores centros financeiros do mundo, tá? Não esquecer disso, um dos maiores centros financeiros do mundo aí de Hong Kong. Hong Kong tem uma das maiores rendas per capita do planeta, qualidade de vida muito boa, inclusive um lugar caro quando se compara com outras moedas do mundo. Mas Hong Kong quer se tornar um país também, quer ter uma liberdade, porque estão atreladas às questões da China. Por que isso? E quando foi colônia até da britânica, os britânicos entregaram Hong Kong para a China, mas desde que eles mantivessem os interesses capitalistas econômicos como a Inglaterra, não mudasse. Então a China se comprometeu a fazer isso e se comprometeu e fez. Só que Hong Kong quer ter sua autonomia, já que na China só existe o Partido Comunista Chinês, um único. Então há uma revolução lá das pessoas, né, do povo de Hong Kong, para que tenha mais representação na sua